Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política, porém esse poder se esconde sob inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder da transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer as próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim surge o Qualicast temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara Ribeiro, uma mulher cis de 37 anos, negra da pele clara, castanhos penteados num tom de chocolate, um pouco acima dos ombros. Eu uso um óculos de leitura e estou usando um batom vermelho da mesma cor que a minha blusa, que tem uma frase escrita: sua fragilidade é sua força. Eu tenho atrás de mim umas prateleiras com os livros e fotografias, objetos de decoração, ao lado uma cortina persiana. Eu nasci e moro em Belo Horizonte, sou mãe do Samuel, que atualmente está com 1 ano e 4 meses. Eu amo viajar, dançar, mergulhar, fazer várias atividades ao ar livre. Sou relações públicas de formação, mas eu entrei de cabeça na área da educação corporativa, então já atuo há bastante tempo como analista de educação e aqui na Qualifica também como analista de educação e inovação. Sou apresentadora desse Qualicast, temporada Qualifica Elas, junto com a Regiane, minha amiga. Olá, eu sou Regiane Avelar, sou uma mulher cis, tenho 39 anos, a minha pele é da cor parda, tenho os cabelos lisos, longos, eles são castanhos, da mesma cor que os meus olhos. Eu tenho o rosto fino, as sobrancelhas bem definidas e hoje eu estou usando um batom rosa nude. Hoje eu estou vestida com uma blusa azul e depois que eu virei mãe da Alice, eu não uso mais brincos. Hoje eu estou usando um colar, que também é muito raro, um colar de ambar, mas eu uso porque combina com o dela. Eu estou em casa, num cômodo que a gente fez de escritório. No fundo tem uma estante com alguns livros, com coleções variadas, e tem também um sofá, que é quase que o divã do escritório. Eu sou mineira, eu amo viajar, gosto muito de destinos de praia, especialmente de águas quentes. Eu gosto muito de trabalhos manuais, eventos ao ar livre e curto muito contato com as pessoas. Eu sou jornalista, sou relações públicas, especialista em marketing digital e educação em tecnologia. E hoje eu atuo como coordenadora de comunicação e marketing aqui na Qualifica e estou aqui ao lado da Sara. E hoje, para a gente fazer parte desse episódio, eu tenho uma alegria muito grande de convidar a Dani Lee. É bom para a gente começar esse bate-papo, fazer um pouquinho da audiodescrição dela e saber um pouquinho quem é a Dani. Vamos lá, Dani, é com você. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Daniela Lee, mas podem me chamar de Dani Lee. Vou fazer essa apresentação que eu acho que eu nunca fiz dessa forma, mas eu sou oriental, filha de coreanos, mas eu nasci aqui no Brasil. Então, tenho olhinhos puxados, cabelos lisos, pintados, e muito feliz de estar aqui, né? Sou esposa do Daniel, mãe da Luna, uma bebezinha de 2 anos. Estou grávida novamente, não sei se eu falei isso para vocês agora há pouco. Surpresa! Estou de 7 meses já. Eu falo que ter uma família era um dos meus maiores sonhos, que está se concretizando. 2 coisas que me deixam muito feliz é viajar e comer. Gosto muito de experienciar isso. Eu tenho hábito de leitura desde criança e eu falo que exercício físico é meio que uma necessidade para mim, gosto muito de fazer. Eu tenho como propósito ajudar as pessoas em seus processos de despertar, né, para que elas vivam de forma mais leve, mais consciente e sendo a sua potência. Eu sou formada em comunicação social e acabei fazendo uma mega transformação de vida que refletiu na carreira. Então, hoje eu atuo como mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, também dou cursos, né, como eu tenho no Qualifica, cursos de Enneagrama, faço orientações de meditação, e depois a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Uma apaixonada por esse mundo do autoconhecimento e desenvolvimento humano mesmo.
E aí, só para deixar bem claro, gente, a Danili, ela já passou pelo mundo corporativo como gerente de produtos, foi também gerente de marcas do setor de moda. Depois ela passou realmente por um processo de autoconhecimento que ela vai contar pra gente e entendeu que o propósito dela estava no desenvolvimento de pessoas. E hoje ela está fazendo totalmente a carreira em cima desse propósito. Ela é coach e especialista em inteligência emocional e enneagrama. E como ela já disse, ela é professora aqui também do Qualifica. E para a gente começar esse bate-papo, Dani, conta pra gente, eu super íntima, né, Dani? Ah, fica à vontade, é isso aí. Conta pra gente como é que foi, assim, esse reposicionamento pessoal e acredito eu que profissional também, que você optou por sair totalmente de uma carreira de moda para cuidar de gente. Como que isso aconteceu? Na verdade, esse processo ele começou com uma fumacinha na área profissional. Então, é como se eu sempre costumo falar, eu tinha um grande sonho de trabalhar com moda, e acabei indo para o varejo de moda, né? Passei num trainee numa das maiores varejistas de moda do Brasil. E lá eu acabei virando gerente de produto, onde você cuida de toda a estratégia da marca, desenvolvimento do produto, fala com estilo, fala com compras, fala com planejamento, e acabei sendo efetivada como gerente, e depois de uns 3, 4 anos atuando na área, eu percebi que, assim, eu tinha chegado lá, né, lá entre aspas, naquele lugar que eu tanto sonhei, acreditava que sonhava, que era meu desejo, e eu, ao mesmo tempo, estava sentindo um grande vazio interno, né? Foi aí que eu percebi, opa, acho que tem alguma coisa errada aqui, né? Eu me lembro de até vir a frase assim, poxa, você tá infeliz. Aí eu falei, nossa, infeliz, acho que é pesado, né? E aí eu resolvi buscar, né, processos de autoconhecimento, que eu acabei começando com a terapia, e acabei entendendo que esse sonho que eu tinha, né, talvez, ele foi construído muito mais baseado em expectativas externas do que internas. Então, o autoconhecimento, ele me mostrou realmente o que a minha essência estava falando, e aí começou esse processo de busca maior, né, em quem sou eu, quais são as minhas maiores qualidades, quais são as minhas maiores vontades, meus desejos, e aí foi uma jornada que até hoje continua, apesar de eu trabalhar com isso, ajudar as pessoas em seus processos, eu também estou em constante evolução, né, em constante aprendizado, então também busco isso para a minha vida. Eu falo que foi uma porta que eu abri, que não olhei para trás e continuei indo. Então, foi, né, desse entendimento que aquela realidade não me pertencia. E sair desse lugar que não nos cabe é difícil, né? Porque a gente começa a crescer e às vezes você tá ali numa. A gente pode fazer a analogia de uma caixa, você quer sair dela, mas tem as limitações. E até que você consegue romper essas barreiras é realmente um desafio, né? E aí você toca em dois pontos que são fundamentais. Primeiro é a coragem de começar. Porque se você não olhar para frente, mirar e descobrir internamente aquilo que você quer, você não consegue prosseguir. E o segundo é a busca do autoconhecimento. E é realmente uma porta sem fim. Depois que você abre, ela só tem a capacidade de ampliar. Ela nunca volta ao tamanho que ela era antes. E aí, só para a gente introduzir, como que isso se dá no dia a dia e como que entra a inteligência emocional, que é tão falada hoje no mundo corporativo, é uma skill que todo mundo sabe que tem que desenvolver, a gente chama inclusive de soft skill, né, porque são habilidades que são essenciais para as pessoas, e hoje que é quase que fundamental uma pessoa já colocar ali na própria descrição do LinkedIn que é apto ou não em inteligência emocional. Como que isso acontece, Dani? É interessante você colocar a palavra coragem, né? Porque eu gosto muito dessa palavra, que é agir com o coração. E a coragem, para mim, ela está muito lado a lado com o medo, já introduzindo essa questão das emoções, né? Então, é uma coisa que eu costumo muito falar, não tem como a gente fazer desaparecer esse medo, ou desaparecer qualquer tipo de emoção. A gente realmente tem que aprender a lidar com elas, né? E tirar o benefício daquela emoção, porque todas as emoções, elas têm pontos positivos e negativos, mas algumas a gente acaba julgando, colocando ali o rótulo de negativo, né? Como medo, raiva, tristeza, porque desde a nossa infância era rotulado que é errado sentir, é feio sentir, enfim.
Então, esse processo de coragem foi justamente dar as mãos para o medo e falar, vamos juntos, esse medo está me sinalizando o que é importante para mim, e bora lá, né? Um dia de cada vez. Então, de fato, não foi um processo assim. Agora, depois que a gente passa e conta, claro que é gostoso, né? Relembrar que foi uma etapa de onde a gente superou, né? Uma adversidade. Mas durante o processo, eu sei que pode ser doloroso, pode vir muitas dúvidas, mas é isso. E aí eu enxergo muito a inteligência emocional como um mega apoio para saber lidar nessas situações de adversidades, de desafios, de dificuldades na nossa vida, que é o que eu falei, né? As emoções, a gente não tem controle delas, a gente vai sentir, mas o importante é saber relacionar, né? Se relacionar com essas emoções e tirar o melhor proveito delas. E, infelizmente, agora um pouco mais, mas ainda muito timidamente, né? As nossas crianças, nós, enquanto crianças, a gente não aprendeu a lidar, né? Muito pelo contrário, como eu falei, a gente aprendeu a reprimir, a ignorar, a deixar de lado, a falar, poxa, mas eu tenho tudo e eu não posso sentir isso, e etc. Por aí vai, ao invés de tá bom, eu vou sentir, vou acolher, e aí o que eu faço a partir disso, né? Então, eu falo que inteligência emocional é a capacidade da gente lidar com as nossas emoções da melhor forma possível, né? E isso é muito importante, claro que a nível pessoal, mas isso reflete pra caramba, né? A nível profissional, porque é um lugar onde eu, como estive no corporativo, sei que mexe muito com as nossas emoções, mexe muito com as nossas inseguranças, autoestima, então ter essa habilidade desenvolvida é fundamental mesmo. E os homens, especialmente, eles são quase que orientados, né, a não demonstrar as próprias emoções. Homem não pode chorar, não pode demonstrar fragilidade, embora seja uma força, né, Sara? Homem não tem, como se diz, o direito nem a prerrogativa de deixar com que esses sentimentos eles se aflorem. E hoje a gente está vivendo uma sociedade que está redescobrindo as pessoas, o lado humano, social, psicológico. Dizem, inclusive, algumas pesquisas comprovam que as profissões do futuro vão ser psicologia, sociologia, antropologia, aquelas que voltam novamente para o homem, para o eu, né? E assim, eu queria entender como que essa relação acontece assim, no mercado de forma geral. Se você puder explicar para a gente, não sei se você atende mais homens, mais mulheres, e como que esses homens também têm se posicionado hoje? Eles já entenderam isso? Eles já sabem? Eles já estão aptos e abertos a lidar com isso? Então, você me perguntou se eu atendo mais homens ou mulheres. 90% do meu público é feminino, né? Principalmente nas mentorias, né? Nos processos terapêuticos, mas a liderança ainda é muito masculina, né? Ou a cultura da empresa é muito masculina, no sentido da energia masculina, do fazer, do acontecer, da competição, da agressividade. Então, acaba sendo uma demanda muito grande das mulheres, justamente porque nós temos um pouco mais essa conexão com as emoções, ainda assim reprimidas, mas um pouco menos que os homens, né? Então, esse desafio da mulher se colocar no mercado de trabalho de forma forte, porém também acessando as qualidades e a força da feminilidade, né? Que eu falo muito que, na verdade, gente, nós como mães aqui sabemos a força que temos sendo mulheres, e não só mães, né? Qualquer mulher, sabe? A gente tem, acho que já dentro do nosso ser, uma força diferente aí, e na verdade ela não deve ser reprimida, né? Ela deve ser muito bem explorada, e eu acredito que no ambiente de trabalho tem muito espaço para isso, mas infelizmente as mulheres elas chegam buscando assim querer, às vezes, potencializar um lado de força mais masculina, vamos dizer assim, e durante o processo a gente vai vendo que a força muito maior está nesse lado feminino, né? É interessante, porque quando a gente logo fala assim de inteligência emocional, né? E aí a gente leva isso para as nossas vidas e principalmente para a área profissional, né? A gente que normalmente está buscando recolocação ou está tentando aprimorar alguma coisa no currículo, é muito provável que a gente já tenha ouvido falar em algum momento sobre inteligência emocional. Mas por que ela é uma competência tão importante, né, no mercado de trabalho?
Porque quando eu gerencio essas minhas emoções, eu não estou impedindo elas de vir, né? Elas vão vir, mas é como que eu vou lidar com elas, e principalmente, às vezes eu chego a um ponto que eu consigo identificar o que me irrita, o que me agrada. Por exemplo, atraso. Atraso pode me irritar no sentido de, se eu atrasar, eu vou me cobrar por isso, ou se alguma pessoa atrasar comigo, eu também vou me sentir irritada, então eu consigo contornar. Mas eu acho que é essa coisa, né, de gerenciar a minha emoção com a emoção do outro e no resultado que vai sair disso, né? Muitas vezes esse equilíbrio, ele é desafiador, porque a gente tem entregas a fazer, a gente tem resultados ali, né, para serem entregues, números e tudo mais, e relacionamentos difíceis ali, às vezes, muitas vezes, de lidar, e é preciso ter essa visão um pouco mais positiva e mais realista da vida, né? A inteligência emocional, ela é uma das 15 habilidades do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial, mas ela não é uma habilidade técnica, e às vezes a vida inteira a gente foi condicionada a estudar coisas técnicas para ser muito bom naquilo, né? E aí foi esquecendo a coisa de saber lidar com essas emoções. E aí o que acontece? A gente vai para o mercado de trabalho, né? E aí a gente se depara com esses desafios, e desafios como, vou nomear esses desafios, cargas de trabalho mais pesadas, e aí nós, como mulheres, né, já temos outras cargas para levar, então a gente fica sobrecarregada, né? A própria falta de equilíbrio entre essa vida pessoal e profissional, pressão, né, para a entrega de resultados, e aí eu tenho uma alta demanda de trabalho mesmo, porque às vezes eu trabalho com uma equipe muito reduzida, principalmente aí da pandemia para cá, né, onde houveram bastantes demissões, e aí chega uma coisa na vida da gente que são as doenças ocupacionais, né, as doenças do trabalho. E aí elas têm ganhado bastante destaque nessas agendas corporativas, porque basicamente, né, a maioria das pessoas que são entrevistadas para várias pesquisas, elas têm, são profissionais que são muito propensos a sofrer burnout. E aí, como que a inteligência, ela vem, a inteligência emocional, ela vem para que a gente não caia, né, nessas demandas infinitas, porque uma coisa também, às vezes as pessoas acham que o burnout, ele é só não gostar do que faz, mas às vezes gostar muito do que faz também pode te levar a essa pressão, né, para ser perfeito, pressão para trabalhar mais e mais, entregar mais resultado, e isso não necessariamente é alta performance. Então, Dani, como que a gente pode, a partir da inteligência emocional, não cair nessas ciladas aí das doenças ocupacionais, e principalmente o burnout, né, o burnout? Uhum. É bem interessante você falar dessa questão de habilidades técnicas, né? Porque uma coisa que a gente vê muito acontecer nas empresas é das pessoas serem contratadas por conta dessas habilidades técnicas, pelo currículo, por conta de todos os cursos, formações, e elas são demitidas por questões comportamentais, né? E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente está falando também da inteligência emocional, né? Essa capacidade de agir de uma maneira adequada ou de uma maneira saudável dentro de um ambiente de trabalho. E realmente, assim, é uma demanda muito grande das pessoas chegarem e estarem muito sugadas, muito exaustas, com burnout mesmo, por conta do ponto que chega, o peso que tem a questão profissional, ou do peso que a pessoa dá, ou por conta das relações que ela tem. E realmente, buscar processos de autoconhecimento, a inteligência emocional, é o apoio, né? A gente fala de inteligência emocional, a gente fala principalmente de dois movimentos, um é para dentro e outro é para fora. Então, para dentro é, de fato, esse autoconhecimento e essa autogestão das emoções, e o para fora é a questão da empatia e a gestão de relacionamentos. Então, quando a gente busca, de forma integrada, olhar para a inteligência emocional, não é só aquilo, né, de só
só, né? É muito, mas lidar com as emoções, mas é muito mais complexo, né? A gente começa a entender, como você falou, o que me traz um desconforto, o que me deixa dessa forma, como que o outro reage, e aí eu também fico mexida, como que isso bate dentro de mim. Então, tudo isso, de alguma forma, é esse autoconhecimento da gente entender e aí conseguir administrar as nossas emoções da melhor forma possível. E aí eu falo muito dessa questão, a gente não consegue separar, num desenho a gente consegue, né? Caixinha profissional e caixinha pessoal. Mas na vida não. Então, às vezes a gente está passando por um momento mais desafiador na vida pessoal e isso acaba misturando muito mais na profissional se você não tem essa relação boa, né, com o seu autoconhecimento, com a inteligência emocional, nesse sentido, esse apoio, né, de alguma forma. Mas é isso, a gente precisa mesmo reservar os tempos, né, de conseguir focar na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, conseguir separar um pouquinho para os nossos relacionamentos pessoais, família, amoroso, até de trabalho mesmo, separar um pouquinho também do nosso tempo para nossos hobbies, para as nossas diversões, porque só olhando, né, de forma integral para o nosso ser, a gente consegue manifestar melhor as nossas potências, né? Porque às vezes a pessoa ela é incrível profissionalmente, mas ela tá tão desgastada, ela tá tão assim, numa carga 1% de energia que ela não consegue transparecer. E aí cabe muito aos profissionais de RH, aos profissionais de apoio das empresas conseguirem enxergar isso, né? Na galera ali que está trabalhando na empresa, para conseguir separar, poxa, não é que a pessoa ela é ruim, né, uma profissional ruim, mas ela, de repente, precisa de um apoio maior nessa questão emocional, nesse momento, para ela poder alcançar esse potencial que foi, talvez, a pessoa enxergou no momento da contratação, né, de repente. Então, de fato, tirar um tempo, eu acredito muito nisso, tirar um tempo para o seu desenvolvimento pessoal, que vai refletir, com certeza, no profissional, né. E o que que você orienta, assim, qual a dica, se a gente pode chamar assim, de que as pessoas podem fazer para começar a descobrir mesmo, reservar esse tempo para poder trabalhar esse desenvolvimento pessoal? Eu sei que às vezes quando a gente faz essa pergunta, ela é muito ampla e não existe um passo a passo, não existe receita de bolo, isso está claro para todo mundo, mas a ideia do podcast, né, como a gente já conversou e tem falado, é fortalecer outras mulheres e tentar dar novas possibilidades e caminhos para que elas possam também se encontrar. Então, é nosso dever social, né? Vamos chamar assim, dar esse serviço mesmo para que elas possam se encontrar, Dani. Assim, eu acho que depende muito de cada... É o que você falou, né? Não tem uma receita de bolo, tem que ver o que ressoa mais em cada um. Mas hoje em dia tem muita informação, né? Então, tem aonde você buscar um pouquinho daquilo que te aponta o seu interesse. Porque não adianta nada eu falar, leia o livro XYZ, se a leitura não é uma coisa tão suave, tranquila para você, vai ser mais um peso, às vezes. Claro que a gente consegue desenvolver um hábito, mas entender, em primeiro lugar, e aí a gente já começa a mergulhar no autoconhecimento, que tipo de que tipo de como eu posso falar? Conteúdo a pessoa Conteúdo. consome, né? Isso, então, um podcast interessante, onde você ouve histórias de pessoas, onde você se conecta com essas histórias, vai bater em algum lugar em você, vai te expandir de alguma forma. Às vezes é um filme que você pode assistir também, que tem a ver com esses temas, que vai despertar uma emoção diferente, você pode cavocar um pouquinho mais isso. Às vezes é uma leitura, isso eu estou falando coisas que demanda um pouco investimento, né? Para a gente começar de alguma maneira. Acessíveis, né? Não é terapia, né? É terapêutico, né? Exatamente. Eu falo que, por exemplo, quando eu falei lá atrás na minha apresentação que eu gosto, né, de fazer coisas ao ar livre, e aqui onde eu moro, né, Belo Horizonte, é Belo Horizonte mesmo, tem várias montanhas onde a gente pode fazer trilha,
Então, essa conexão com a natureza, eu estou ainda dentro da cidade, que, né, é o caos, o trânsito e tudo mais, mas quando eu vou para a montanha, parece que eu me desconecto, né? E aí sim eu consigo ter conversas comigo mesma, assim, profundas, trocar ideia comigo mesmo, no sentido de trazer essa calmaria, né? Eu falo assim, que isso, assim, eu não estou fazendo grandes investimentos, né? Eu estou indo ali meditar praticamente, é uma forma de meditação também, né? Então, acho que a terapia, sim, ela é uma vertente importante, mas o que é terapêutico para você? Acho que você quis dizer isso, né, Dani? Não, perfeito, é exatamente isso. Claro que quem, né, puder, a gente fala muito, vai buscar uma terapia, vai buscar um processo de mentoria de autoconhecimento, vai buscar um curso, uma vivência, uma formação, vai ser maravilhoso e não tem uma pessoa com quem eu converse que foi e se arrependeu. Não tem mesmo, assim, é uma coisa de 100% que eu falo. Mas isso que você trouxe, né, que não é terapia, mas é terapêutico, é muito real, e essa diferença para cada um que eu trouxe, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão do Eneagrama, que a gente fala sobre tipos de personalidade, então não tem como eu falar é receita de bolo, né? Não tem como eu te orientar numa coisa sem antes entender o que vai fazer sentido para o seu processo de desenvolvimento. E no Eneagrama a gente fala de 3 centros de inteligência, o centro físico, emocional e mental. O que isso significa? Muitas vezes quem tem o centro físico vai se interessar ou vai se conectar mais com isso que a Sara trouxe, às vezes uma caminhada, um exercício físico, uma prática de yoga, algo que conecte e ative o seu corpo de alguma forma também vai trazer uma conexão maior com a mente e com as emoções. Às vezes, para um mental, é mais adquirir o conhecimento, ou até mesmo a meditação, que também é um estado de silêncio da mente, né, de foco maior, e isso vai ressoar mais. Já o emocional tem essa troca com o outro, às vezes é uma conversa mesmo com amigos, com familiares, e nesse desabafo acaba tendo algum insight. Então, é entender já você se questionar, né, o que desses exemplos talvez faz mais sentido para você, e buscar experimentar, né, porque a partir do momento que você tira o julgamento e experimenta essas possibilidades, já te abre uma super porta para outros caminhos para você se desenvolver e tudo mais, né? Oi, Dani, eu vou voltar só uma casinha e dar um passo para trás, só para explicar para o pessoal de casa que nunca teve contato com essa palavra, o que é o Eneagrama. Ainda é um sistema que está em crescimento mesmo, porque muita gente, quando fala Eneagrama, fala, o quê? O Eneagrama é um grande sistema de desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo espiritual, que tem raízes filosóficas, mas depois teve um input da psicologia moderna. Então, ele fala sobre 9 tipos de personalidade e também de essência. Então, o que é personalidade? Voltando um pouquinho do que a gente conversou lá no início, sobre até as emoções, nós temos uma essência, nossas crianças pequenas, elas manifestam muito mais a nossa essência, nós, quando éramos crianças, manifestávamos mais a nossa essência, e aí a gente tem as adversidades da vida, né, os nãos, as dores, as rejeições, né, os sentimentos de abandono, de não me adaptar ao ambiente, aí a gente começa a desenvolver, eu costumo falar que é uma grande armadura, então tem 9 modelos de armadura, ou pode ser máscaras também, e a gente começa a atuar no mundo usando essa personalidade. E muitas vezes essa personalidade você acredita que você é ela, apenas ela. Né? Então, de maneira inconsciente, você tem padrões repetitivos que te levam à autossabotagem, você tem vícios emocionais, vícios mentais que te atrapalham. É a sua forma de puxar o seu tapete. E aí o Eneagrama te mostra essas personalidades. E aí você percebe, poxa, essa aqui é a armadura que eu estou vestindo. E aí você entende, fica muito mais consciente de qual armadura, né, você está vestindo e de que forma você está puxando o seu tapete. Então você começa a observar muito mais isso na sua vida e desenvolver para cada vez mais se conectar com a sua verdadeira potência, né? Que não é excluindo a sua personalidade, que ela te ajuda muitas vezes, mas é entendendo que você não é só ela. Então, é uma grande ferramenta, um grande sistema mesmo de desenvolvimento do ser.
E aí eu acho que tira, assim, dessa característica de ser uma armadura e uma máscara e passa a ser um companheiro, né? Vamos andar juntos, porque eu não sou você, mas dependo de você para a gente construir um caminho, né? Acho que é legal a gente fazer esse posicionamento e esse esclarecimento, porque é o que você mesma falou, está em pleno desenvolvimento a própria ferramenta ou esse sistema, né? E cada vez mais as pessoas passam a ter acesso àquela informação, né? E aí, a gente descobriu, a gente sabe que aquilo ali não é mais um sabotador, ele virou um aliado. E aí, depois desse processo, a pessoa começa a desvendar novas potencialidades, assim, qual que é o próximo passo? Exatamente isso. Primeiro você enxerga, né? Eu falo que é um grande mapa, assim, você ganha um mapa de como você é. E aí tem gente que pega esse mapa, guarda na... Uau, que legal, essa sou eu, guarda na gaveta e esquece. Mas a intenção, né, é de você pegar esse mapa e falar, então tá, então vou trilhar um caminho com esse mapa que é mais alinhado com a minha verdade. Então, realmente você entende qual é o seu caminho de desenvolvimento, o que você pode trabalhar para te fazer com que você seja ainda mais potente nas suas habilidades, naquilo que você já tem de natural, e também de diminuir, né, um pouquinho o volume daquilo que te atrapalha. Então, te traz muita consciência nesse sentido e traz muito um caminho mesmo de desenvolvimento, né? E específico para você, né? Não é essa coisa que isso funciona para mim, vai funcionar para todo mundo. Acho que esse é o mais legal. E acaba sendo algo que casa muito com a inteligência emocional, né? Porque a gente está falando, assim, desse olhar para dentro, mas quando você tem acesso às outras personalidades, você consegue também esse olhar para fora, porque você enxerga com mais empatia o outro, né? Você entende, e isso é muito legal, assim, de qualquer processo de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, onde você senta numa roda e ouve outras histórias, onde você se conecta, você vê que, assim, poxa, todo mundo tem as suas dores, todo mundo tem as suas batalhas, e eu falo muito dentro da inteligência emocional, que também a criancinha do outro, às vezes, é ali aquela que está gritando com você, né? Aquele chefe que está gritando, te exigindo, te dando bronca, na verdade, é aquela criancinha ferida que está ali pedindo ajuda de alguma maneira. Então, tudo se casa, né? O Enneagrama faz você também ver a criancinha do outro naquela forma. A inteligência emocional te convida a enxergar a sua criança, mas também enxergar a criancinha do outro. Então, ajuda nesse processo de empatia, de compaixão com o outro também, né? E como que é o viés espiritual? Porque você comentou que ele também pode ajudar, inclusive, nisso, né? E a gente está, como eu falei, assim, numa nova era, numa nova fase que as pessoas estão carentes mesmo dessa conexão, né, com elas mesmas, com o outro, com o Deus, com os deuses, queira a maneira que a gente quer dar o nome, né? Mas eu falo muito de espiritualidade, que eu acho que faz mais sentido, é muito mais amplo e a gente não precisa de nomear religiões ou nomear os próprios deuses, né? Como que dá essa questão assim do viés espiritual? Fiquei bastante curiosa sobre isso. A gente fala muito dentro do Enneagrama que não tem como você atingir um nível espiritual sem antes ter passado por um nível de autoconhecimento, né? Então, são duas coisas que caminham muito juntas, porque, de fato, quanto mais a gente vai nos compreendendo e nos aceitando e nos amando e entrando em conexão com nós mesmos, mais a gente vai acessando essa essência que ela já tem essa conexão espiritual. E dentro do Enneagrama a gente fala sobre virtudes e ideias santas em cada um dos tipos. E aí, de novo, sem ter nenhuma relação com religião, mas são coisas que a gente são, por exemplo, as virtudes, né? São raios, são características que você sendo de um determinado tipo, você já veio com isso. E às vezes você se desconectou muito disso com a sua personalidade. E aí, nesse caminho de volta para casa, você vai reconectando com essa parte dessa virtude, você começa a mostrar mais isso para o mundo, né? Então, como a veracidade, como a beleza mesmo, como a abundância. Então, são coisas que os tipos têm conectados em você, e são coisas que estão a níveis mais altos, né? De consciência e de vibração também. Dani, eu queria que você contasse alguns exemplos para a gente de pessoas que passaram, né, por essa visão do Enneagrama e de como que elas puderam, a partir disso, potencializar, né,
as suas vidas, seja na carreira, na maternidade, né? Nós aqui, nós três fomos mães na pandemia, então a gente sabe que a gente é potência, né? E como que as outras pessoas, mesmo não sendo mães, né? Outras mulheres, elas podem se inspirar em histórias que realmente levam a gente para um outro nível. Tá. Eu vou dar um exemplo englobando o processo como um todo, e aí o Eneagrama ele também está dentro do processo, tá? Então, Okay. Na mentoria eu falo que eu uso 3 pilares: o autoconhecimento, usando muito o Eneagrama, o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Esse amadurecimento emocional, e aí conectando muito a criança também, a nossa criança e a nossa história, o nosso passado, e a ação consciente, que daí entra o coaching, né? Um pouquinho mais desse olhar para frente e trazer uma vertente mais ativa, né, para a pessoa conseguir direcionar a sua vida. Então, eu vou dar um exemplo de uma demanda que vem, assim, que é mais de uma que veio nesse sentido, que a pessoa ela se percebe num lugar de muita insegurança, de ficar com muitos medos, de achar que não consegue entregar aquilo que os outros estão esperando dela, seja em âmbito, principalmente em âmbito profissional, né? É muito comum chegar uma demanda assim, né? De inseguranças e medos e travas. E aí, quando a gente começa esse processo do autoconhecimento, ela se descobre num tipo, e aí eu vou dar um exemplo de um tipo 9, que tem uma questão de pouca conexão com a sua própria força, de fato. Né? Então, é uma pessoa que busca muito estar em harmonia com os outros, para ela é muito importante a paz, para ela é muito importante estar tudo bem nos ambientes. Então, essa motivação, esse viés, faz com que essa pessoa tenha determinados comportamentos, como, por exemplo, dificuldade de se posicionar, dificuldade de falar não, dificuldade, às vezes, até de saber o que ela quer, porque ela foi a vida inteira condicionada a fazer, então eu vou fazer isso para agradar fulano, eu vou fazer isso para não trazer nenhum tipo de conflito, então é uma pessoa que foge de conflito. Então, ter esse conjunto de comportamentos faz com que ela tenha certos resultados que faz com que ela acredite que a torne insegura, ou que ela começa a se olhar de uma maneira menor do que ela realmente é. Então, quando ela entende que ela tem essa personalidade, ela desenvolveu essa personalidade, ela começa a ficar muito mais consciente das suas atitudes. Então, talvez ela sabia um pouquinho que ela tinha essa dificuldade de falar não, mas conforme a provocação acontece, ela percebe que é para tudo. E, assim, durante o dia ela não consegue falar um não. Então, a gente começa a desafiar essa pessoa a falar, então, vamos de maneira consciente, em vez de falar não de cara, se é tão difícil para você, vamos falar um talvez? E aí você tem um respiro para pensar e aí depois decidir se é sim ou não. Vamos falar, eu vou pensar um pouquinho sobre isso para você realmente pensar o que você está sentindo e o que você realmente quer, ao invés desse medo de tomar uma decisão por conta de um conflito que pode trazer. Vamos entrar em conflito, porque conflito não é uma coisa negativa, porque a partir do momento que você expõe o que você pensa, o outro expõe, vocês até fortalecem o relacionamento de vocês. Então, são essas provocações que acabam acontecendo a partir de uma demanda que veio, do entendimento da sua personalidade, e aí a gente vai indo para as questões mais práticas de como agir para ir desenvolvendo isso. E, em paralelo, olhar para a criança, né? Por que a criança precisou se moldar dessa forma? E fazer um trabalho também de ressignificar e entender esses pontos para desamarrar esses nós, né? Então, é mais ou menos assim que eu acabo usando dentro dos processos de mentoria, e o Eneagrama ajuda nisso, né? Sim, eu acho que quando a gente fala não, a gente está colocando limites, né? E a gente está se respeitando acima de tudo, né? E não está querendo abraçar o mundo, não está querendo agradar todo mundo. Então, eu acho que isso é um exercício de auto-amor também, né? E não é egoísmo. Muitas vezes essa criança foi levada a pensar que quando a gente se prioriza, principalmente nós mulheres, quando a gente se prioriza, a gente está sendo egoísta, né? E é uma visão completamente machista
e tem alguém ganhando em cima disso, né? Ganhando em cima dessa pessoa que não sabe dizer não. Então, é isso, eu acho que dizer não é um exercício de alto amor que a gente precisa praticar para a gente ter uma vida mais leve, né? Uma vida em que a gente pode ser a gente mesma, na nossa melhor versão. E Dani, eu queria que você trouxesse uma mensagem assim para as mulheres que estão nos ouvindo agora e uma palavra de realmente de incentivo, sabe? Para que a gente saia dessa zona de conforto, apesar de ela ser uma zona de conforto legal, né? A gente gosta de estar ali justamente porque muitas vezes a gente não tem que entrar em conflitos, mas eu acho que existe também a zona de aprendizagem, até que a gente volte para uma outra zona de conforto melhor do que aquela que a gente estava, né? Porque a gente passou por experiências que ninguém pode tirar essa experiência, esse aprendizado da gente, né? E a gente só se fortalece. Então, de uma forma geral, que mensagem você deixa para as mulheres se fortalecerem, buscarem esse autoconhecimento e viver uma vida mais plena e feliz? Eu diria para as mulheres se enxergarem no real tamanho delas, assim, sabe? De conseguirem enxergar para além daquilo que às vezes é o reflexo que ela está vendo no espelho, porque se eu conversar um pouquinho olhar no olho de cada uma dessas mulheres, eu vou conseguir enxergar a beleza e o tamanho e a potência que cada uma delas tem. Então, eu gostaria muito que elas conseguissem fazer isso com elas mesmas. E se elas não conseguem, que elas busquem ajuda, porque é um caminho sem volta mesmo. Eu acredito muito que a gente está aqui para a gente evoluir, para a gente crescer. Então, busquem isso, busquem ser melhores, porque a sua melhor versão, o mundo precisa delas, né? E ela existe. Então, eu diria muito para essa busca acontecer e que cada um é único, cada um tem o seu brilho, cada um tem a sua potência a ser entregue nesse mundão aí. Ai, a gente não poderia encerrar com uma fala mais inspiradora, né, Sara? Primeiro, você já traz aí de que elas são potência e que a gente precisa de ser nossa melhor versão. Eu acho que é uma busca que é constante, né? E aí a gente encerra com essa crença mesmo em cada uma de nós, e aí estendo também aos homens que vão estar nos ouvindo, para que eles também possam acreditar e que eles sejam frutos também dessa transformação, né? Dani, acho que foi maravilhoso ter essa troca de ideias com você, foi um momento muito gostoso. Adorei te conhecer, já era sua admiradora por ser sua aluna do curso de Inteligência Emocional, que inclusive eu já deixo aí de dica para os estudantes da Qualifica, que façam o curso, gente, ele vai ser revolucionário, um divisor de águas também no entendimento que vocês têm, que vocês acham que tem sobre inteligência emocional, porque o curso realmente é muito bom. Meu muito obrigada mais uma vez e um abraço, até logo. Sara, se você quiser deixar uma palavra de encerramento também, é com você. Tá, gente, para vocês que nos acompanharam até aqui, diz o que vocês acharam, né, desse assunto que a gente trouxe. E se você também tem uma história inspiradora para contar, entre em contato com os nossos canais, nas redes sociais, e a gente está pronto aqui para te ouvir. E muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Dani, obrigada por essa aula, por essa gentileza, né, de compartilhar com a gente esse conhecimento e sucesso! Obrigada, foi um prazer, amei muito, passou muito rápido. Foi sim, tchau, tchau, gente!